pregadores e pregadoras da Palavra de Deus, muito obrigado por acessar aqui o nosso canal Pregador Apaixonado, seja bem-vindo. O meu nome é Gilson Nunes e antes de começar o nosso vídeo eu quero te pedir um favor. Comente aquilo que você quer que nós venhamos trazer aqui no nosso canal sobre a arte da pregação, sobre a vida do pregador. É muito importante para mim, para que você venha aqui comentar aquilo que você quer aprender aqui no nosso canal. Você sabe que nós desenvolvemos aqui tudo que fala sobre a vida do pregador e do seu chamado. Então comente aqui, também se inscreva aqui no nosso canal, curte, compartilhe com seu amigo pregador e pregadora da Palavra de Deus, tá bom? Eu quero trazer algo para vocês sobre um tema específico. Como sei que Deus me chamou para ser um pregador, uma pregadora da Palavra de Deus? Como eu sei isso, tá bom? A base que eu quero trazer para vocês é no livro de Mike Arthur, tá bom? Quando ele fala sobre o ministério pastoral e ele vai trazer 3 temas ali nesse livro que fala sobre realmente o chamado de Deus na vida de um pregador, de uma pregadora, de um pastor, de uma pastora, tá bom? A primeira coisa que ele fala é sobre a chama no coração, tá bom? A chama que nós temos no coração quando nós vemos um pregador, uma pastora, um pastor pregando ali, e você fala, puxa, como eu queria ser igual a ele, como eu queria desenvolver isso igual a ele, pregar dessa mesma forma, ter esse conhecimento. Essa chama no coração que queima, né? Eu sempre falo assim que o coração do pregador é um coração abundantemente cheio de fogo, que queima, que tem vontade de desenvolver o seu ministério para o Evangelho, para o Reino de Deus. Então essa é a primeira forma que Mike Arthur vai dizer que nós temos um chamado de Deus em nosso coração, que é o coração que inflama com vontade de fazer, de pregar o Evangelho de Deus em todos os lugares, em todas as nações, como Jesus disse lá em Lucas 24, tá bom? A segunda coisa que Deus colocou em nosso coração e que Ele vai desenvolver em nós pelo nosso chamado é abrir portas para nós. Como assim? Abrir portas, tanto de estudos bíblicos, teológicos, isso pode ser uma faculdade, isso pode ser cursos, e também agendas, tá bom? Como assim? A primeira agenda que nós temos é na nossa própria igreja, tá? Para desenvolver o nosso ministério pastoral ou o nosso ministério de pregador itinerante, tá? Às vezes a gente quer já pregar fora, ir para outros lugares. Não, o primeiro lugar é a nossa casa. Lembra que Jesus falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Ele foi revestido ali, primeiro em Jerusalém, eles foram revestidos ali. O negócio era em Jerusalém primeiro, né? Para depois ir aos confins da terra. Então, o primeiro local que a gente vai desenvolver é na nossa igreja. Deus vai nos encher, Deus vai trabalhar em nós para que nós comecemos a trabalhar ali e ao depois a gente ir aos confins da terra. Eu acredito nisso. Claro, Deus pode te pegar você e te colocar em outro lugar, te levar para vários lugares, pode sim, mas acredito eu, biblicamente falando, em primeiro lugar é o ambiente onde a gente está, tá bom? Jesus começou a pregar ali entre os seus parentes, Cafarnaum, né, na Galileia, ele começou ali e depois ele começou a espalhar, tá? Nas regiões ali onde ele estava ali trabalhando, tá bom? Começou a chamar um, começou a chamar outro, né? Deus começou a usar a vida de Jesus Cristo e chamar os discípulos para estar do lado dele dessa forma, tá bom? Começando aos poucos, tá bom? Então, Deus vai te chamar ali, na sua igreja, Ele vai abrir portas para você, para que você venha desenvolver o seu ministério, tá bom? E a terceira coisa que Deus vai trabalhar em você, demonstrar para você que você tem um chamado pastoral, que você tem um chamado como pregador da Palavra de Deus, é o reconhecimento das pessoas. Mas calma lá. Eu não estou falando para você se orgulhar disso, tá? De que forma assim? As pessoas reconhecem que eu tenho um chamado de pregador. As pessoas me reconhecem que eu tenho uma chamada como itinerante da Palavra de Deus. Calma, isso pode trazer um certo orgulho, um certo egoísmo no seu coração. E isso pode ser uma queda no seu chamado, no seu ministério, tá bom? E não espere também isso das pessoas. Não espere tapinha nas costas, não espere elogio das pessoas para você acreditar que você tem um chamado. Pelo contrário, o meu professor no seminário, o pastor Eduardo, ele sempre falou assim, quando você não é reconhecido, quando as pessoas não elogiam a sua pregação, você está no caminho certo, porque você está pregando a verdade, tá? Porque as pessoas realmente, quando vêm dar muito tapinha nas suas costas, é porque elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, tá? Elas querem ouvir de você palavras que venham acalentar o coração dela. E Jesus não nos chamou para isso, lembre-se disso. Jesus não nos chamou para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Nunca se esqueça disso, tá, pregador?
Então, as pessoas vão reconhecer você, mas não para te elogiar, não para inflamar o seu ego, não, mas para confirmar o seu chamado, tá bom? E muitas vezes será negativamente. De que forma? Muitas pessoas vão ver Deus trabalhar no seu coração e vão jogar coisas negativas. E você vai acreditar assim, puxa, então quer dizer que Deus não me chamou. Não, pelo contrário. Deus está trabalhando no seu coração, Ele está desenvolvendo você, trabalhando em você para que você venha a desenvolver. Você vai errar no caminho, você vai errar um texto, você vai errar uma interpretação, você vai errar de forma hermenêutica, você vai errar na sua homilética, você vai errar em alguma coisa, mas isso não quer dizer que Deus não te chamou. A nossa passagem aqui na Terra é uma passagem de desenvolvimento, nós estamos em desenvolvimento. Nem o pregador mais experiente deixa de aprender a cada dia, tá? Não deixa de aprender a cada dia, nós estamos aprendendo a cada dia. Eu, nessa caminhada, estou quase 20 anos pregando e falta muito mesmo para aprender, tá bom? Eu tenho muito que aprender ainda, muito a desenvolver no meu chamado, para que Deus possa cumprir de forma eficaz cada dia mais o chamado que Ele me deu. E eu creio que Ele vai fazer isso em você também, tá bom? Então, a primeira coisa que Deus faz é dar uma chamada no nosso coração, aquele coração que arde, que tem vontade, que tem anseio de fazer pelo Senhor, não por status, tá bom? Deus não te chamou para status, para ser famosinho, para ganhar dinheiro. Não, não é isso. A chamada não é isso. Nossa chamada é para pregar o reino de Deus e o evangelho de arrependimento. Segundo, Deus vai abrir portas para você, tá? Eu não tenho condição de estudar, eu não tenho condição de desenvolver. Deus vai abrir porta. Hoje nós temos faculdades, hoje tem muitos cursos por aí, até mesmo gratuito. Vai você corre atrás, Deus vai mostrar para você, Ele vai dar a luz para você, para que você possa fazer cursos e até mesmo recursos, tá bom? Quem sabe, a minha igreja me abençoou muito, tá? Nos 4 anos que eu fiz o Seminário Teológico Nazareno, os 4 anos lá em sala de aula estudando, a minha igreja me ajudou financeiramente. Foi uma porta que Deus abriu. E dos outros cursos também, das outras faculdades que eu fiz, foram portas que Deus abriu para mim para desenvolver o meu ministério e para me aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico e teológico, tá bom? E a terceira é que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você venha a ser reconhecido, não pelos status, como eu disse, mas para mostrar e confirmar que Deus te chamou para o Evangelho, tá bom? Uma forma disso, biblicamente falando, é João Batista, né? João Batista, ele falou assim, eu sou apenas uma cana, né? Eu sou apenas alguém que veio trazer uma antecipação daquele que há de vir. Né? Ele vai até usar o versículo, né? Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que há de vir vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele já estava reconhecendo quem era realmente aquele que ia desenvolver, aquele que ia realmente trabalhar e mudar a história da humanidade através de Jesus Cristo. Isso é um reconhecimento. Isaías já profetizava isso no Antigo Testamento, a vinda do Messias. Isso é um reconhecimento de que haveria alguém que ia cumprir o chamado. Então é esse reconhecimento. Então as pessoas vão reconhecer em você o chamado específico, tá? Que Deus deu para você, como Paulo fala na carta aos Efésios, que Deus chamou um para apóstolos, um para pastores, um para evangelistas, profetas, tá bom? E Deus vai mostrar para você que você foi alguém chamado por Deus para desenvolver. Se você tem dúvida do seu chamado, então pense nessas 3 coisas. O seu coração inflama pelo evangelho, de pregar? Você tem essa vontade? As pessoas reconhecem isso em você? Deus tem abrido portas para você fazer cursos e tal? Então, é uma forma que Deus está trabalhando. Talvez isso não aconteça de forma assim, de uma vez na sua vida, tá? Mas vai acontecendo aos poucos e Deus vai te mostrando que Ele é na sua vida e que Ele te chamou, tá bom? Comente aqui o que você achou do vídeo, se isso tem acontecido na sua vida, se você já é um pregador experiente, se isso aconteceu na sua vida, se você está iniciando o seu chamado como pregador, se isso também está acontecendo na sua vida, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? De deixar o seu like, de compartilhar, ajude aqui o nosso canal a crescer e para que nós venhamos trazer mais e mais vídeos para que você venha aprender sobre esse chamado maravilhoso que é ser um pregador do Evangelho, tá bom? Então nunca se esqueça disso, de que Deus chamou você para ser um pregador e uma pregadora da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abrir portas para você, que Deus vai cada dia mais inflamar em seu coração essa vontade, tá bom? E de que não somente as pessoas, mas Deus vai mostrar para você que você foi escolhido para fazer a diferença nessa terra, tá bom? Que Deus abençoe você, pregador, pregadora da Palavra de Deus.
E se inscreve aqui, tá bom? E não deixe de assistir os nossos outros vídeos, que nós falamos muito sobre essa área da pregação, tá bom? E da vida do pregador, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um abraço.